Digesto, seu podcast genial de resumos, resenhas, ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial de podcast genial de resumos, resenhas. Em 2008, a revista Wired soltou uma bomba. Publicou um artigo com uma ideia bem radical, que prometia chacoalhar as bases da ciência. A ideia era a seguinte: a gente poderia estar vivendo o fim da teoria científica. Pois é, vamos dar uma olhada no que isso quer dizer. A ideia central era essa, e era chocante mesmo. Com a quantidade absurda de dados que a gente tem hoje, a necessidade de criar uma teoria, um modelo para explicar como o mundo funciona, talvez isso estivesse virando coisa do passado, simplesmente obsoleto. E aí fica a pergunta, né? Como assim? Como é que o método científico, aquele pilar de hipótese, modelo e teste que a gente usa há séculos, como é que isso, de repente, poderia se tornar obsoleto? Parece loucura, né? Ok, para a gente entender essa possível revolução, a gente precisa dar um passo para trás e olhar como a ciência funcionava tradicionalmente. Era um mundo basicamente construído em cima da ideia de modelos. E tem uma citação famosa do estatístico George Box que resume isso perfeitamente. Ele dizia que todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis. A ciência sempre soube, que seus modelos eram só uma simplificação da realidade, nunca a realidade completa. Mas, poxa, com os dados limitados que se tinha, era a melhor ferramenta que existia. E o processo era super direto, né? Passo 1, alguém formulava uma hipótese. A partir daí, passo 2, criava-se um modelo para tentar explicar algum fenômeno. E, finalmente, o passo 3, esse modelo era testado com experimentos para ver se ele parava de pé ou não. Simples assim. E aqui, gente, tinha uma regra de ouro, quase um mantra. Correlação não é causalidade. Aquele exemplo clássico. Só porque a venda de sorvete aumenta junto com a temperatura, não quer dizer que uma coisa causa a outra. O grande objetivo era sempre entender o porquê das coisas, qual era o mecanismo por trás de tudo. Mas aí, algo mudou. E mudou para valer. Uma força totalmente nova apareceu e começou a desafiar esse jeito de pensar. Que força era essa? Uma explosão, uma avalanche de dados. Bem-vindos à era do petabyte. Olha, a escala desse crescimento é uma coisa difícil até de colocar na cabeça. A gente saiu dos kilobytes em disquetes, lembra disso? Para megabytes em HDs, depois terabytes e agora petabytes na nuvem. A gente chegou num ponto em que aquelas analogias que a gente usava de pasta, de arquivo, simplesmente não fazem mais sentido. O volume é outro. E esse é o ponto-chave da história toda. A quantidade de dados ficou mas tão absurda, que mudou o jeito como a gente pode analisar as coisas. A gente chegou num ponto em que mais não é só mais é diferente, é uma outra qualidade de informação. E o que nasce dessa nova realidade? Uma filosofia completamente nova. Uma que pega aquela regra de ouro antiga e, vira de cabeça para baixo. O foco agora sai do porquê e vai direto para o quê. O Google é o exemplo perfeito disso funcionando na prática. A filosofia deles não é entender a causa. O Google não precisa saber por que uma página é melhor. Ele só precisa ver que as estatísticas dos links dizem que ela é. Ele consegue traduzir idiomas inteiros sem saber as regras da gramática, só encontrando padrões em milhões de textos. É a matemática aplicada a um volume gigantesco de dados que ganha o jogo. E a grande conclusão dessa nova abordagem é essa. Se você tem dados suficientes, mas muitos dados mesmo, talvez uma teoria, uma hipótese inicial, nem seja mais necessária. Os próprios números, por si só, começam a falar. Eles revelam os padrões, eles te dão as respostas. Então, o que a gente tem aqui é um confronto direto, um choque de paradigmas. De um lado, o jeito antigo, que perguntava por quê, que ia atrás da causa, que partia de uma hipótese. Do outro lado, esse jeito novo, que pergunta só o quê, que se contenta com a correlação e que mergulha direto nos dados brutos para ver o que emerge dali. E olha, isso não fica só no mundo da tecnologia e da publicidade, não. Vamos ver como essa filosofia está transformando um campo científico bem concreto, como a biologia. Tem o caso do biólogo J. Craig Venter. O que ele fez foi incrível. Ele usou supercomputadores, sequenciadores genéticos super rápidos e, em vez de analisar um bicho de cada vez, ele analisou ecossistemas inteiros de uma vez só.
Tipo, pegou amostras do oceano, do ar e jogou tudo para ser analisado. E o resultado? Foi uma avalanche, uma verdadeira explosão de descobertas. O Venter conseguiu identificar milhares de novas espécies, bactérias, outras formas de vida que ninguém nunca tinha visto antes. E como? Simplesmente analisando os dados genéticos que ele coletou. E o contraste aqui é sensacional. Pensa naquela imagem clássica da ciência, né? O Charles Darwin na sua viagem, desenhando os bicos dos pássaros, tentando entender a forma, o comportamento. Agora compara isso com o J. Craig Venter. Ele não está olhando para um bicho, ele está olhando para uma tela, procurando por bleps estatísticos nos dados. Sinais que indicam uma sequência genética única, algo novo. Nesse mundo novo, a própria definição de espécie muda completamente. Não é mais sobre a aparência do bicho ou como ele se comporta. Uma nova espécie passa a ser basicamente uma sequência genética que é estatisticamente única, diferente de qualquer outra coisa no banco de dados. É pura informação. Ok, essa mudança toda faz a gente parar e pensar. Quais são as implicações disso tudo, né? Para o futuro do conhecimento, para o futuro de como a gente entende o mundo. E importante, isso não é uma ideia maluca de um artigo isolado. Na época em que o texto foi escrito, instituições de muito peso, como a National Science Foundation lá dos Estados Unidos, já estavam botando dinheiro em programas de pesquisa exatamente assim, baseados em computação massiva, porque eles já reconheciam o poder dessa abordagem focada em dados. E no fim, tudo se resume àquela frase provocadora. Correlação é o suficiente. A ideia é que, nesta nova era, talvez a gente não precise mais quebrar a cabeça para criar modelos complexos de causa e efeito. Achar correlações fortes já pode ser o bastante. Mas isso também levanta um alerta, né? O que acontece quando a gente age com base numa correlação sem entender a causa real por trás dela? E isso nos deixa com uma última pergunta, uma provocação final para a gente refletir. Se a ciência de fato começar a abandonar a busca pelo porquê e focar só no o quê, que tipo de conhecimento, que tipo de entendimento do universo a gente vai estar construindo? No que a ciência vai se transformar? Fica aí a questão. Digestro, seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial. Seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar